amo os filmes clássicos de monstros. Seja Drácula, Lobisomem, Monstro de Frankenstein, Sua Noiva, a Múmia, Homem Invisível, O Médico e o Monstro, Monstro da Lagoa Negra. Eu amo muito esses monstros. E eu sempre tenho, vez ou outra, uma vontade imensa de rever os filmes deles. Mas eu queria algo diferente. Será que existe um filme que realmente juntou e uniu todos esses monstros numa grande obra, uma grande película cinematográfica, com todos esses grandes clássicos juntos? Sim! E é sobre esse filme que eu vou falar aqui, onde todos esses monstros se reúnem num único castelo. E eu não estou falando de Hotel Transilvânia, estou falando de um filme que veio muito antes. Talvez até inspirou Tartakovsky a fazer Hotel Transilvânia. My ladies and gentlemen, com vocês hoje vamos analisar esse filme antigaço, mega desconhecido underground de stop motion, chamado A Festa do Monstro Maluco. E eu não tô de sacanagem, realmente é o nome literal do filme Mad Monster Party, A Festa do Monstro Maluco. Não tem moeda. Considerando a condição arruinada da minha bolsa, quer dizer, um navio, eu acho que prefiro voar. Mas antes de começarmos, fala pessoal, meu nome é Cristóvão, sou o primeiro alien 2D animado que criou um canal no YouTube falido. E já considera deixar o seu like, um comentário aí e ver os outros vídeos do canal para dar aquela forcinha. Também temos um outro vídeo falando de monstros, que é um vídeo falando do filme Esquecido de Lobisomem, o maior filme Esquecido de Lobisomem, que é um vídeo mega gigante, mas que eu acho que se você chegou aqui nesse vídeo, você vai se interessar por esse outro também. E ele vai estar no final do vídeo, nos cards. Agora, sem mais enrolação, bora começar. E das mãos capazes de tiradinha e perônio. Estou tocando a sua canção para dançar. Então, o filme já começa numa ilha remota muito misteriosa, no meio dos confins do oceano, onde nessa ilha cheia de mato tem um enorme castelo. Nesse castelo está o Dr. Barão Frankenstein, o homem que criou a criatura de Frankenstein. E ele está criando um experimento hediondo, um de seus experimentos mais hediondos, a fórmula antimatéria. Basicamente, um líquido num frasco capaz de explodir e acabar com toda a forma de vida. Eu acho que ele não sabia como estavam os avanços científicos nas bombas nucleares da época, mas bora fingir que isso foi um grande avanço da ciência maluca de cientistas malucos. Esse corpo nunca. Ele então fica muito feliz dizendo que essa foi a sua maior criação de todos os tempos e porra, coitado do monstrinho de Frankenstein. Mas enfim, ele então planeja fazer uma reunião chamando todos os principais monstros que estão escondidos na atualidade para fazer esse grande anúncio. Também porque ele irá se aposentar e ele quer achar alguém para ser o seu sucessor como líder de todos os monstros. O Barão Frankenstein é o líder da sociedade secreta de todos os monstros. Rapaz, bem inusitado, mas até que faz sentido. Ele então quer aproveitar que vai se aposentar e escolher o sucessor para dar a fórmula antimatéria que dará ao monstro escolhido todo o poder que ele necessitará para dominar o mundo. E de quebra os outros segredos que o Barão Frankenstein tem. Ele então manda sua assistente, nem um pouco monstruosa e bem sexy, com belas curvas e rostinho lindo, Francesca, sua fiel secretária de anos e anos, braços direitos desse velho catético, a mandar um convite para os monstros. E a forma como ela manda é simplesmente genial e engraçada, ao melhor estilo Pombos Correio, só que no local de pombos, com morceguitos. É aí que temos a abertura desse filme, com a apresentação de todos os monstros, que é muito foda. Eu não posso botar a música que toca nesse vídeo, mas a música dá todo um clima bastante genial para essa cena de abertura, mostrando os monstros ao redor do mundo recebendo o convite. Distribuição, o filme do Brasil. Até o monstro maluco. E tá, a gente tem eles, Frankenstein e sua noiva, que na real já moram com o Barão Frankenstein em seu castelo. Nós temos o Drácula,
O lobisomem, que aqui tem toda uma vibe meio pirata, meio cigana, que eu achei genial, porque, né, licantropia, ciganos, referências a muitos clássicos, vocês entenderam. Também recebem a carta eles, o Homem Invisível e também o Corcunda de Notre Dame, Quasimodo. E eu sei. Onde que o Quasimodo é um monstro? Ele é só um homem deficiente, deformado. Ele é mais uma vítima do que um monstro. Mas esse filme é uma paródia dos monstros clássicos da época e o Quasimodo, infelizmente, nos filmes clássicos de monstros, foi considerado um vilão. Então, fazer o quê? Quem também recebe os convites foi a Múmia e o Dr. Jekyll. Esse cara, que é um cientista renomado, mas assim que bebe uma poção que a Cole criou, que é extremamente viciado, vira o maquiavélico e hediondo ser diabólico Mr. Hyde, uma besta fera que faz as incríveis e maiores monstruosidades. Quem também recebe uma carta é esse bicho aí, que é uma paródia do monstro da Lagoa Negra. E assim, todos os monstros são convocados para essa grande reunião, que promete ser uma das mais importantes de todas. Quem também recebe a carta é esse carinha aí, esse magrelo de óculos com a saúde mega frágil, desastrado e tosco chamado Félix. E você deve estar se perguntando, ele não parece ser um monstro, na verdade ele parece ser só um humano bem pateta. Será que ele é do tipo de monstro, tipo Homem Invisível, Dr. Jekyll ou Quasimodo? Não. O Félix é o neto do Barão Frankenstein. Um simples e patético humano que não sabe nem do legado do seu tataravô. Ele não sabe da existência de monstros, ele nem sonha que tem esse avô. E, nossa, na verdade é tio-avô, mas enfim, ele não sabe dos segredos obscuros de sua família. Félix é basicamente como posso descrever o Félix? Ele é essa pessoa bastante desastrada, mal vista, capenga, ordinário, infeliz, imbecil, cabaço, que trabalha como um assistente de um farmacêutico. E código do pagamento, seu Cronkite? Pagamento? Que pagamento? Você tem que trabalhar 2 meses para mim, de graça, antes que seja simples. Ele é o que nós chamaríamos de Betinha, ou nerd naquela época, e é basicamente só um fracassado. E ele recebe o convite essa grande convenção que iria ter nas ilhas do seu tio-avô. Não dá pra carta ser mais vaga possível. Citado para nossa convenção. Puxa! Da qual fazem parte grandes celebridades. Trata! Eu fui convidado para ir a uma ilha do Caribe para participar de uma convenção científica nova descoberta. Um retardado mental para uma convenção científica. Ele então fica todo animado e logo implora para o seu chefe, seu patrão, liberar ele para o que ele acredita ser um grande congresso de experimentos científicos, já que o Félix se considera ser um farmacêutico júnior. E o patrão fica relutante, mas logo libera ele porque ele fora mais ajuda do que no trabalho. O Félix é um imprestável. É então que acompanhamos a jornada dos monstros e do Félix indo até a ilha do Dr. Frankenstein. E nossa, é muito da hora essa sequência, porque a gente vê que tanto o Félix quanto a maioria dos monstros vão pegar o mesmo barco. E essa sequência é simplesmente muito engraçada e divertida, porque todos os monstros entram nesse barco, o Quasimodo entra em troca de favores braçais para ter sua viagem de graça até a Ilha do Medo, e ele leva o sarcófago com a múmia como bagagem. O Homem Invisível entra clandestinamente, claro, o Lobisomem também, o Drácula até tenta pagar, mas não tinha dinheiro, então vira um morcego também entra clandestinamente. Considerando a condição arruinada da minha bolsa, quer dizer, seu navio, eu acho que prefiro voar. E essa sequência toda é muito engraçada, porque só mostra o capitão e seu único imediato morrendo de medo dessas figuras aí. O Félix entra depois do navio e, por uma grande coincidência cômica, ele não se encontra com todos os monstros. E mesmo que encontrasse, o Félix é paspalho demais para sacar quem eles eram. Ele até se encontra com alguns monstros aqui e ali, mas é da forma mais cômica pastelona possível, porque esse filme é uma grande paródia cômica pastelã. Ele esbarra no lobisomem, perde seus óculos e por isso acha que o lobisomem é uma madame com um casaco de pele, e depois ele esbarra no Homem Invisível e, por estar sem óculos, diz que não pode ver ele.
desculpe, eu perdi meus óculos e não vi o senhor. A piada já tá pronta. Ele também consegue ter uma ótima conversa com o Dr. Jekyll, que é o único normal daquele navio, mas quando o Dr. Jekyll pega sua porção e vira o Mr. Hyde, o Félix é tão tapado que acha que ele só tá daquele jeito porque tá com enjoos do mar. É um paspalhão mesmo. Enquanto isso, os monstros e o Félix não estão chegando na ilha, o Barão Frankenstein está conversando com Francesca, dizendo todo o seu plano de se aposentar e dar o legado a quem considera ser o seu maior fiel escudeiro, a quem ele terá toda a confiança de passar o seu legado para a frente. E Francesca está quase certa que vai ser ela. Ora, caracoles, ela foi o braço direito e o esquerdo do Barão Frankenstein por muitos e muitos anos. E nossa, só poderia ser ela. Ela sabe tudo do Barão Frankenstein. Mas quando descobre que ele planeja herdar para o seu neto / sobrinho, ela fica muito pistola. E com razão, é o Nepomonster da vez, né? Ela então começa a bolar um plano para eliminar esse Félix, esse cabaço do Félix que ela nem conhece, mas já morre de ódio por ele. Enquanto isso, no castelo, temos o monstro de Frankenstein, que vive espionando a Francesca por achar ela muito linda, e a noiva dele. E nossa, pela primeira vez, um filme de animação explorando a noiva de Frankenstein, que legal! Pena que aqui ela é só uma versão muito velha e chata. Sério, é a pior personagem. E não por ser velha, mas por ser incrivelmente chata mesmo. E da última vez que você olhou para uma outra mulher, eu guardei o seu olho no ouvido uma semana, só bichinho. Essa versão da noiva de Frankenstein tem tudo que o monstro não tem: inteligência, egocentrismo, e ela também está de olho na herança do Barão Frankenstein, que é o criador dos dois, né? E ela também está com inveja porque ela não sabe da presença do Félix, mas ela suspeita que o Barão dará todo o seu poder à Francesca. E obviamente ela não quer. Ela que ela e seu marido, o Frankenstein tapado, sejam os herdeiros do Barão. Então esse filme tem muito disso, dessa brigazinha de poder, essas rivalidades secretas dos monstros entre si. Logo vai se aproximando do dia da grande reunião. O Barão Frankenstein pergunta a Francesca se ela convidou todos. Francesca diz que sim, só não convidou uma tal de criatura, um monstro que na última reunião é um monstro tão abissal, fez um estrago tão gigante na ilha, que nunca mais foi convidada para aparecer. E quem é esse monstro? Vocês vão ver mais adiante. Logo o Barão reúne seus serviçais zumbis. Pois é, o cara tem serviçais zumbis para arrumarem a ilha e ficarem de olho em toda a ilha para evitar que a criatura não apareça de penetra. A gente também conhece o Yeti, que não é um Yeti, é só um dos zumbis. E ele é basicamente um zumbi que vive por dentro da cabeça, principalmente por ser mega apaixonado por Francesca e ficar dando em cima dela. Claro que nada recíproco, é um betinha tosco stalker, por assim dizer, nojentinho. Francesca, linda, adorável. Ela reparou em mim. Eu não vou rastejar. É chegada então a grande noite, os monstros se preparam para chegar no castelo. O barco, que a maioria estavam embarcados, não vai até a Ilha do Terror, só vai ir até perto dela, então os monstros têm que se virar. O Drácula, obviamente, vira um morcego e sai voando. O Quasimodo usa o sarcófago da múmia para lá dentro como barco. O lobisomem improvisa uma jangada. E o Homem Invisível e o Mr. Hyde vão nadando junto com o monstro da Lagoa Negra. Então cada um dá seu jeito. Já o Félix, que obviamente chegaria mais tarde, pega um barco emprestado do navio. Mas já vamos chegar nisso. Logo a grande reunião começa, com todos os monstros clássicos chegando e se entrosando cada um com o outro. E nossa, vários monstros de todos os tipos, num grande castelo, se entrosando e fazendo atividades, comendo e tal, e se hospedando nele. Onde é que eu já vi isso antes?
Pois é, a gente tinha até o Quasimodo, que não é um monstro, mas tá no filme igualzinho ao Hotel Transilvânia. E aí o Barão fala que vai se aposentar, e aí aquele clima todo festivo dos monstros logo fica meio pesado, porque cada um começa a querer suspeitar qual deles vai herdar os segredos e local do Barão, e começam a tramar um contra os outros para ver quem vai herdar. Um clima que tava de bastante amizade e celebração, vira logo um clima de bastante inveja e tramóias. Enquanto um grupo de caveiras começava a tocar lá, melhor estilo Beatles, Francesca se une ao monstro mais inteligente, o Drácula, falando que o Barão estava planejando dar o seu poder e cargo ao seu sobrinho Félix. Você é a mesma prova que eu queria. Além disso, eu não estou interessada nesse tipo. Se você conseguir livrar desse quarto sucessor, então, como tua herdeira por direito, receberei os segredos do Dr. Frankenstein e agirei como você. Logo então, o Drácula também fica muito pistola e ele faz uma aliança com Francesca para acabar com o Félix. É aí que a gente tem uma grande cena dos monstros bolando coisas, dançando na festa, e essa cena é simplesmente um caos, porque o que era simplesmente uma grande dança vira uma enorme briga de bar degeneralizada, e é muito engraçada de se ver. Você não parece estar muito confortável fora d'água. Dizer que isso faz sentir melhor. Onde você é indivíduo? Você é redondo? Você é revoltante? Ai, você me assustou! Seu cachorro, traga o meu osso de volta! Isso era todo mundo. Na manhã seguinte, enquanto todos os monstros estão dormindo de ressaca ou acabados por causa dessa enorme briga que fizeram, o Barão, junto com Francesca, vai se encontrar no litoral da ilha com o Félix, que chega atrasado no barquinho, como eu falei, que os tripulantes do navio ofereceram para ele. Então o Barão vai logo recebendo o seu neto barra sobrinho, e eles se conhecem pela primeira vez. Pois é, eles nunca tinham se conhecido antes. Eu! Que bom que você veio. Deixe me ajudar a voltar pro barco. Por favor, eu posso voltar sozinho? Me dê sua mão, Félix. Eu não sei como tropecei. Então o Barão vai apresentando a ilha para o Félix, enquanto Francesca fica se contorcendo de ciúmes e inveja por não acreditar que aquela figura patética, magrela, desajeitada e tremendamente alérgica e sonsa seria o sucessor do Barão Frankenstein, não ela. E ele vai apresentando a ele os aposentos para Félix, que de novo, não sei se era intencional do Barão ou não, mas não encontra com nenhum dos outros monstros que estavam dormindo na plena luz do dia. É então que Francesca começa a se aproximar de Félix, dando toda a sua seduzência, de seu enorme charme e beleza, para tentar fazer Félix se apaixonar por ela, enquanto ela tentava se livrar dele junto com Drácula. Ela o convida para um passeio pela ilha, e num plano em que o Drácula iria de todas as maneiras atacar o Félix, mas obviamente por Félix ser tão tapado, ele tem um universo a seu favor, e numas piadas no melhor estilo Scooby-Doo, o Drácula não consegue dar uma mordida sequer no Félix. E o Félix é tão ingênuo que quando encontra com os outros monstros ou escapa por um fio ou não percebe que são monstros, como o lobisomem mais uma vez. Prevenido com o meu repelente. Ou melhor ainda, falta uma penteia. Por que não olha na cesta pra ver o que gosta mais, hein? Eu vou ver. Minha comida tem que ter absolutamente limpa. Eu não estou dúvida. Por que não deitamos aqui? Então, para encurtar um pouco, Francesca, depois de inúmeras tentativas de aniquilar, acabar, matar o Félix, sem sucesso, acredite ou não, esse paspalho é protegido pelo universo, ela acaba aos poucos, mesmo que não acreditando, não aceitando, se afeiçoando pelo jeito simples, doce e preocupado do Félix, o jeito gentil dele. Mas mesmo assim,
ela ainda está certa de que vai dar cabo nele. Enquanto isso, os monstros estão sendo convocados numa mini reunião com Drácula, que não está satisfeito disso. E ele logo percebe os sentimentos de Francesca por Félix e está impaciente com tudo aquilo. Então ele resolve dar real aos outros monstros sobre os planos do Barão de entregar todo o seu poder e a fórmula antimatéria para uns simples e reles humanos, um Nepomonster. O que é óbvio deixa todos os monstros revoltados e prontos para a ação. E ele até consegue persuadir o Yeti, aquele zumbizinho beta que vive caindo de amores pela Francesca, que era até bem leal ao Barão Frankenstein. Pois é, nunca confie num beta. Enquanto isso, o Barão está conversando com Félix e conta toda a verdade, de que ele e sua parte da família são descendentes de uma grande linhagem de chefões dos monstros, aqueles que sabem todos os segredos obscuros da humanidade e todas as criaturas que vivem nela escondidas, e diz que agora ele está pensando em dar esse cargo ao Félix. Explica tudo numa musiquinha tosca e bacana com os monstrinhos aparecendo. E tá, caso você não tenha percebido ou ficado claro, esse filme é um musical. Eu omiti essa informação. E por que omiti? Bom, eu não queria falar mal da animação stop motion mais travada desse filme, porque mesmo sendo travada e tosca, ela foi feita por muito carinho pelos seus idealizadores, e logo vou me aprofundar nisso. Mas digamos que tirando aquela cena icônica com a música de abertura dos monstros sendo convidados, que é incrivelmente foda, as outras músicas desse filme são meio que semelhantes à animação desse filme, bem toscas, datadas, velhas e desnecessárias. Então se você é o tipo de gente que não curte essas coisas mais antigas de época, você vai detestar. Até porque são muitos momentos musicais. Mas enfim, Félix fica em dúvida se ele realmente quer aceitar. Ele fica muito grato pelo convite de seu tio-avô, mas diz que está em dúvidas e que tem muito o que pensar, porque ele tem um sangue de barata muito forte e não sabe se conseguiria arcar com tamanha responsabilidade e ter sangue frio para lidar com monstros. O Barão é super compreensível e diz que dará todo o tempo para Félix pensar. Pelo menos a gente acredita nessa história, não é? Enquanto Félix está pensando e tal, Francesca está em maus bocados. E isso porque os monstros começam a se revoltar contra ela. Ela consegue escapar, mas se vê perdida na floresta. Enquanto Félix está andando na floresta, ele acaba salvando Francesca de uma planta carnívora, que acaba, nessa crise de emoções, se apaixonando ainda mais por Félix. E aí eles têm uma noite inteira romântica, conversando e namorando, e ela já se entrega completamente a ele, e ele obviamente se entrega completamente a ela, porque ele é o Félix e ela é a Francesca. Ficou maluca? Oh, Félix. Eu acho que você ainda está histérica. Oh, Félix. Enquanto isso, na manhã seguinte, os monstros estão se organizando para um enorme motim. A todos os monstros atrás dos dois para persuadir o Barão a eleger um deles como o seu sucessor. E é aí que o bicho pega. E como Drácula e o lobisomem conseguem andar sobre a luz do sol, eu não sei, vai saber, vai ver que a mata é tão densa que cobre o sol, né? Não sei, tô aqui inventando uma desculpa plausível. Mas enfim, enquanto tudo parecia perdido, quando os monstros sequestram Francesca, o Barão tá sei lá onde, e Félix tem que se virar fugindo e enfrentando todos os monstros, o pior acontece. Se lembram daquela criatura que eu falei que não foi convidada? Pois é, ela resolve aparecer de penetra. E quem é este monstro que anteriormente causou grande estrago na ilha e que foi banida de participar de todas as reuniões? O King Kong! Pois é. Lembram quando eu falei que esse filme é uma grande paródia com os monstros clássicos da época? Você deve estar pensando, tá, Cristóvão, mas o que cargas d'água o King Kong tem a ver com os monstros clássicos? É porque o King Kong é um monstro clássico. Tá, ele pode não ser um monstro clássico da literatura ou da Universal Studios, como Drácula, Frankenstein, a Múmia, Homem Invisível, etc. Mas ele é um monstro clássico. O primeiro King Kong surgiu muito antes de vocês sequer sonharem num crossover dele com o Godzilla pela Warner. King Kong é um filme muito, mas muito antigo, lá pela época de 30 ou 40. E adivinhe só,
o primeiro King Kong foi um filme stop motion. Então o King Kong teve sua primeira evolução, sua grande primeira evolução, não pelos filmes do Monsterverso, mas por outro filme em stop motion de animação. E tá na cara que eles não chamam de King Kong, sim de a criatura ou a coisa, dependendo da versão da dublagem, para burlarem os direitos autorais. O King Kong, digo, a criatura, logo chega de penetra na ilha e causa o caos lá, acabando com as árvores, os jacarés e javalis. E aí quando chega no castelo do Barão Frankenstein, logo tenta surrupiá-lo. Mas aí ele vê uma foto de Francesca e, como é o clássico King Kong, ele não pode ver um rabo de saia e já fica tremendamente apaixonado por ela e sai em busca dela. Enquanto os monstros se dividem, parte para encontrar Félix e uma outra pequena parte com Yeti, que amarra Francesca num tronco, e o Yeti fica numa cena bem desconfortável de se ver, tentando ser a Francesca. O King Kong, digo, a criatura, aparece, dá um peteleco gigante no Yeti, que sai voando, delirando, e nunca mais vemos ele. Então, quando Félix vai enfrentar todos os monstros fingindo estar com a fórmula antimatéria, o King Kong aparece. Todos os outros monstros têm medo do macaco gigante e fogem. E Félix desmaia. Quando Félix acorda, vai salvar Francesca. Nisso, o monstro símio gigante já está com todos os monstros em uma mão. E, bom, está no topo de uma montanha da ilha, zoando os caralho a quatro. É aí que chega o Barão Frankenstein, dizendo a Félix que tudo isso é culpa dele e que ele e Francesca podem fugir pelo barco de emergências da ilha. É aí que Félix fica desesperado, porque ele não quer abandonar seu tio avô, mas é persuadido por Francesca. O Barão perdoa Francesca e logo parte em rumo com seus outros serviçais zumbis leais, ao contrário do Yeti, e vão enfrentar o King Kong nos seus aviões. E nossa, essa é uma referência enorme ao King Kong, os clássicos, porque aí vemos o Barão e todos os seus zumbis enfrentando o King Kong numa sequência muito massa e engraçada, lutando contra o King Kong com os aviões. O King Kong obviamente dá cabo de todos e pega o avião em que o Barão está. O Barão logo dá um discurso, como todos os monstros são os ingratos, porque o Barão cuidou deles a vida toda e ajudou eles, enquanto os monstros, por ganância, traíram ele. Então essa cena acontece. Quer bater no peito? Você, por que é que não faz alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa? Chorar não adianta. Tadinho do Frankenstein, velho, da criatura de Frankenstein. É só um tapado influenciado pelos outros. Então, após dar esse belo discurso de, bom... o Barão pega a fórmula antimatéria e joga lá do alto, fazendo assim a fórmula cair no chão da ilha e explodir tudo. Vai tudo pro Beleléu. Enquanto Francesca e Félix, num bote longe da ilha, contemplam essa enorme explosão. E Félix mete essa. Eu sei que não está certo, mas sinto uma vontade de cantar o hino da independência. Pois é. É aí que... é assim que acaba o filme. O Barão Frankenstein, o King Kong e todos os outros monstros vão de arrasta pra cima, menos o Yeti, que saiu voando e ninguém sabe o paradeiro dele. É aí que Félix fica feliz, porque ele e Francesca finalmente podem viver sua vida em paz, agora que são casal, não me perguntem como. E Francesca começa a chorar, dizendo que ela foi uma pessoa horrível, mas Félix o perdoa. Mas aí ela chora ainda mais, dizendo que não pode ter uma vida normal com ele, porque ela não era uma pessoa comum. Ela também foi criada pelo Barão, assim como o monstro de Frankenstein, sua noiva. Ela era uma pessoa artificial, cheia de engrenagens, óleo. Resumidamente, Francesca era um robô. E aí Félix, que nunca conseguiria nada melhor, simplesmente fala que ninguém é perfeito. Mas aí ele começa a repetir várias vezes isso, como se estivesse num bug, dando a entender, num grande plot twist inesperado, que ele também era um robô, como o Barão Frankenstein deve ter criado. Bem, Francesca, ninguém é perfeito. Perfeito, 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 perfeito. E assim o filme se encerra. E uou, que filme, meus amigos, que filme. Eu aposto que vocês não esperavam este plot twist. E tá, agora que eu falei de todo esse filme a vocês, que é extremamente difícil de encontrar e que é quase uma lost media, exceto por mim, porque eu sou foda, eu vou falar aqui, que diabos de filme é esse? Como ele foi criado? E por que ele é desse jeito numa animação stop motion toda tosquinha? E quem criou esse filme? Agora é que eu vou explicar a vocês. Mad Monster Party, ou A Festa do Monstro Maluco, é um filme americano de 1967, dirigido por Julie Bess.
Sim, é tão antigo a esse ponto. Julie Bass é um cineasta de animação da área e basicamente ele foi esse filme de uma animação de um estúdio independente que já tinha feito vários outros filmes em stop motion, já tinha feito especial de Natal com Rudolph e entre outros filmes, média-metragens, que teve essa grande onda. Não tem muitas informações a respeito desse estúdio, que foi distribuído pela Rankin Bass, distribuidora do próprio Julie Bass, que quis fazer essa grande homenagem a esses monstros clássicos que marcaram época. E tá, ele tem umas curiosidades bastante legais, como o fato de que quem faz a voz do Barão Frankenstein ser o Boris Karloff, que é o ator que deu origem à primeira versão da Criatura de Frankenstein e da Múmia feitos pela Universal. Então o filme tem essas baitas homenagens. Também trabalhou nele o Jack Davis, um dos desenhistas principais da revista Mad. Vocês se lembram da Mad, aquele seriado do Cartoon Network? Para fazer o visual e design dos monstros. Pois é, esse filme eu tenho um enorme carinho por ele, porque ele, apesar de eu não ter visto os outros filmes do Rudolph ou outros aleatórios desse estúdio criado pelo Julie Bass, eu tenho um enorme carinho, porque mesmo ele sendo tosco, ele foi feito de um estúdio com grande e baixo orçamento, tanto que você percebe que ele é um stop motion bem tosquinho, extremamente bem travado comparado aos stop motions que temos hoje em dia, mas ele foi feito com muito carinho e paixão, e é por isso que merece o respeito. As piadas são bem tosquinhas hoje, datadas e tal, mas foi um grande revolucionário da época pelo conceito, a ideia, e por eu gostar muito de monstros clássicos e por ele ser o primeiro crossover animado, que talvez tenha influenciado o Dendy Tartakovsky a criar o Hotel Transilvânia futuramente, o conceito, somente a ideia, eu tenho um enorme carinho por ele. Sério, eu vi esse filme quando era criança e por uma feira de trocas da escola eu peguei esse DVD e fiquei com um enorme carinho por ele por muito tempo. Futuramente eu conseguiria ter um outro DVD novo que eu comprei na Amazon. Então esse filme tem para vender na Amazon por DVD, até onde eu saiba, numa edição bonitona, com luva e tal. Mas se você não tem aparelho em DVD, porque ninguém mais tem hoje em dia, ou esteja esgotado na Amazon, se você não achar ele por meios alternativos, que eu não posso falar aqui no canal, você pode encontrá-lo no serviço de streaming de terror da Darkflix, que tem inúmeros filmes de terror, tanto barra pesadas quanto animações. E só custa R$10 mensais. Isso não é uma propaganda, mas poderia ser. Darkflix, paga nós. E nossa, sinceramente, esse filme eu tenho um enorme carinho por ele. Seja por tratar dos monstros clássicos nesse enorme crossover, por ter esse charme mais datado, tosco e tal. É um filme bacana, batuta, que eu considero o primeiro Hotel Transilvânia já feito. E por não ter quase nada a ver com o Hotel Transilvânia, exceto monstros num castelo, hotel, e também monstros num navio como o Hotel Transilvânia 3, eu simplesmente gosto. Eu gosto dos monstros clássicos, eu gosto muito dos designs dele desse filme, e por isso eu considero um filme bastante batuta e legal para quem é fã desses monstros clássicos. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de eu falar desse filme, que é um enorme, quase Lost Media. Deu um enorme trabalho por lá os direitos autorais do YouTube, se você está vendo esse vídeo. Então, por favor, de novo, deixe seu like, um comentário e recomenda para quem você acha que irá gostar. É isso, obrigado. Isso é uma Anomalia Coletiva, um canal que eu tenho por puro hobby, onde eu falo de filmes e desenhos que eu gosto muito, além de uns vlogs e vídeos malucos. E, de novo, vamos ver lá aquele vídeo de lobisomem, que é tão grande quanto esse vídeo, que também é bem legal, e eu destrincho com análise e spoilers o melhor filme de lobisomem atual esquecido. É isso, até a próxima, muito obrigado pela audiência, e tchau. E digam nos comentários o que acharam desse filme. Carta pro Alien Cristóvão. Ok, obrigado. Você foi convocado para a grande celebração de criaturas e... quer saber? O que pode dar errado? Todo mundo morreu!